Olá, Oi, Fabíola. Patrícia, boa Tudo noite. bom, querida? Tudo Boa bem? noite. Você comentando que aí tá frio e aqui é quente. Me- Meu Deus do céu, Fabíola, olha, eu não sei os outros lugares, mas aqui está frio. Aqui está quente. É, sorte a sua que aí mora em Teresina, e que é um lugar que está quente, porque aqui, minha amiga, vou te dizer. Se bem que hoje cedo aqui teve bem no início da manhã, não é? Tava bem frio aqui pra gente. Aqui no jornal estava comentando que a nossa mínima estava 19 graus, algo não muito comum nesse período do ano aqui em Teresina, mas enfim. Provavelmente foi o friozinho aí de vocês que veio para cá. Olha, Dona Luísa entrando. Mamãe Boa entrou. noite. Boa noite, Dona Luísa, muito prazer. Mamãe Mesmo entrou. aqui é uma coisa muito esquisita, essa que a gente não pode se olhar direito e se falar. Então a gente imagina, não é? É verdade. Infelizmente o Instagram não possui essa ferramenta. Mas em breve Pois nós é, vamos estar tendo essa vivência, não é? Aqui com os nosso público que nos segue, que participa das nossas exato. Em, lives. em breve a gente vai estar no Zoom e aí dá para fazer de uma outra maneira, né? Exatamente, né? Ana Regina está entrando também. Boa Oi, noite, Ana, boa noite, querida. muito boa noite para todos. Olha, eu estou tentando nos alcançar aqui no computador e colocar a gente aqui também, mas não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo hoje, enquanto as pessoas estão entrando. Boa noite, Mel, que está entrando. Ah, oi, Laura, boa noite. A Laura também está entrando. Ok, Não sei por que não estou conseguindo hoje pôr aqui pela internet, sabe? Também. ok. Vai entender, não é? Vai entender. Aqui a gente tem várias surpresas. Cada live é sempre É uma isso. emoção. É isso que eu digo, é sempre uma emoção atrás da outra. É verdade. Estamos aqui. E vamos trabalhar o nosso tema hoje, não é? A nossa chamadinha sobre a criança interior. Trazer ela para a gente, não é? Acolher essa criança. Todos nós aqui Eu estou temos a nossa tentando, criança, não é? exato, estou tentando ver quem é que estava entrando, mas não consigo ler tudo, né? A gente não consegue ler tudo porque é muito pequenininho isso. Exato. Agora consegui. Pronto. Agora acho que vai dar certo. Vamos ver. Exato. Então, estamos aguardando as pessoas chegarem e hoje, acho que todo mundo já nos conhece, não sei quem está aqui, quem já chegou, acho que já nos conhece. Então, eu sou Patrícia Tolentino, eu trabalho com as danças circulares sagradas e trabalho com gestão de pessoas e com a constelação familiar. E a gente tem feito lives, a Fabiola já vai se apresentar também. A gente tem feito lives cada dia com Olha a Jade chegando. Boa noite, querida. Tudo bom? Bem-vinda. Estou aqui começando a me apresentar enquanto a gente vai abrindo a sala e as pessoas vão chegando. Dizendo isso, né? De que a gente tem feito lives sobre as constelações desde o comecinho. Então, lá na primeira live, a gente começou a dizer como isso surgiu no mundo, depois como veio para o Brasil, quais são as maneiras hoje que estão sendo feitas as constelações, e aí a gente já foi aprofundando um pouco nas relações, né? Com pai e mãe, e depois com relacionamentos, com a parte de abundância e de dinheiro, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a criança ferida de cada um de nós, né? Fabíola, você quer se apresentar um pouquinho, por favor, para Então, quem está chegando? para quem está chegando agora, não é? Alguns já me conhecem, provavelmente, talvez alguém ainda não me conhece. Eu sou Fabíola, moro aqui em Teresina, no Piauí. Estou tendo essa oportunidade maravilhosa de poder contar aqui com a parceria da Patrícia, nesse projeto lindo que nós estamos, enfim, praticando, transmitindo esse conhecimento para vocês sobre as constelações familiares, né?
Eu sou professora universitária, advogada sistêmica, não é? E faço parte do mesmo programa de formação aqui da Patrícia. E como ela colocou muito bem, não é? Todas as nossas lives estão devidamente, não é, gravadas lá no IGVT. Somente uma do tema do relacionamento com os pais, que infelizmente teve um probleminha e nós não conseguimos gravar, mas vamos repetir essa live, que é muito interessante esse tema. Na verdade, dentre as constelações é a base de tudo, não é? A questão do pertencimento, senão nós não estaríamos aqui, se não existisse a pessoa do nosso pai e da nossa mãe. Então, a nossa live de hoje, nós vamos tratar sobre o tema A Criança Interior Ferida. Gente, aqui não é aquele momento da nossa criança que nós nos machucamos, não, na nossa infância. Não, não é nada disso. É algo realmente interno, não é? Ao longo da nossa existência, a partir do momento em que viemos ao mundo, né? O nosso primeiro e maior sucesso foi exatamente quando os nossos pais, a energia do masculino e a energia do feminino se unem, para que a gente chegasse aqui já dando continuidade a uma história do sistema familiar que vem sendo contada. Mas ao longo da nossa existência, principalmente no momento, não é, na fase da infância, principalmente a primeira infância, pode ser que algumas situações tenham gerado algumas marcas, alguns desconfortos, e que nós vamos abordar hoje nessa live, não é? Então, em primeiro lugar, como eu já venho falando, e nós, inclusive, já abordamos esse termo técnico, não é? Tomar os pais em lives anteriores, é imprescindível para que nós possamos alcançar esse momento adulto, estar na postura de adulto, não mais requisitando, não é, a cobrança de algo dos pais, que aqui a gente chama a famosa criança birrenta. Não é? Ah, Fabíola, mas eu já tenho 40 anos, 50 anos, enfim, não, isso eu já superei. Com certeza que não. Muitos de algumas circunstâncias que nós levamos para o nosso contexto enquanto adultos, é a nossa criança lá atrás birrando, requisitando algo que a gente acha que os nossos pais deixaram de nos transmitir, de nos ofertar, de nos entregar. Então, em primeiro momento, controlar essa criança, né, acalmar todo esse sentimento, essa birra. Nós estamos adultos e como adultos nós temos que ir para a vida, seguir adiante, olhando para frente e não mais requisitando algo dos pais, não é? Outra situação que ocorre muito dentro desse tema é a famosa criança mimada, não é? Essa criancinha, nossa, inclusive nas constelações existe um termo que nós chamamos a famosa filhinha do papai ou a filhinha da mamãe, que é quando esse filho, enquanto criança, ele sai do seu lugar de filho e vai assumir a condição de pai, não é? Do pai seu ou então da sua mãe. Ou então, quando essa mãe não entrega esse filho, não é, para a energia do masculino ao nascer, nós somos entregues para a nossa mãe, com a relação à nutrição, à amamentação, mas depois esse filho, não importa se homem ou mulher, precisa ir ao encontro do pai. E esse encontro ao pai só pode ser liberado com a mãe. Então, quando as mães não liberam isso, exatamente vai ter uma quebra, não é, de vínculo, um congelamento sistêmico que a gente chama, por essa inexistência da energia do masculino. Então, quando esse filho ou fica somente com a energia da mãe ou somente com a energia do pai, nós estamos tratando que é uma criança mimada. Ela não assume responsabilidades, ela não é capaz de assumir responsabilidades, porque ela está somente, não é, com a metade dela, ou 50% do pai ou 50% da mãe. E nessas circunstâncias, provavelmente, não é, por ela estar carente da metade dela, ou da energia masculina ou da energia do feminina, essa criança, essa pessoa, enquanto adulta, vai ter o quê? Uma dificuldade imensa de dizer não, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas pessoas, em alguns atendimentos, eu percebo. Ah, mas eu não consigo dizer não, e você acaba ficando sobrecarregado. Claro que a gente tem que dizer não. Em algum momento, nós temos que chegar e parar. Olha, no momento eu não posso, nesse horário não é apropriado, nesse momento eu estou ocupado. Saber dizer não. Por quê? Porque essa pessoa, embora adulta, tem uma criança ferida lá atrás, esperando o quê? A aprovação, não é?
E aí a gente passa para a seguinte situação. A significância, gente, é um estado da mente humana. Qualquer um de nós aqui, eu, Fabíola, Patrícia, enfim, todos os que estão acompanhando essa live, nós não precisamos mais da aprovação de quem quer que seja. Quem precisa da aprovação é criança. Mãe, eu posso fazer? Pai, eu posso fazer? Enquanto adultos, não. Nós assumimos a nossa responsabilidade pelos atos. Mas se essa criança não assume a responsabilidade, ela ficou eternamente como uma criança birrenta, a criança mimada, aquela filhinha do papai ou filhinha da mamãe, ela não consegue seguir adiante. Ela sempre vai ficar olhando para trás, requisitando a aprovação ou do pai ou da mãe. E isso ela leva para a vida, para o seu trabalho, para o seu relacionamento a dois. Enfim, não é, Patrícia? Fabíola, que você desatou a falar e foi-se embora. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço com essa Fabíola? Daqui a pouco eu vou ter que buscar você aí em Teresina. É verdade. Olha só, exatamente, muito bom. Mas eu queria colocar um ponto que é da gente conseguir um pouquinho fazer juntos. Aqui no Instagram tem uma limitação que a gente não consegue se ver, mas da gente trazer um pouquinho qual é uma definição possível de criança ferida. Porque criança ferida, quando a gente fala, é um termo técnico, que é usado em várias linhas da psicologia, de várias linhas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas, de verdade, o termo criança ferida é um termo técnico. O que será que esse criança ferida quer dizer, de fato, né? Qual foi o nosso convite hoje para levantar todas essas possíveis situações, como a Fabíola está trazendo, falando dessa tal criança ferida? O que é isso, de fato? Um dos possíveis olhares é o seguinte, uma criança ferida é toda situação, todo trauma, toda situação que a gente pode ter vivido na primeira infância, que cria uma crença limitante ou cria uma situação limitante que limita a nossa vida, especialmente emocional, que reflete nas ações práticas, na parte operacional da vida adulta. Então, quando a gente diz uma criança ferida, todos nós temos em algum nível uma criança ferida, né? Olá, Soraya, boa noite. A Silvia Neves também chegou aí, tem um monte de gente entrando e vamos pegando o barco andando, que a gente já está caminhando um pouquinho juntas. Então, quando a gente diz, só para a gente contextualizar, qual é esse conceito de criança ferida? No final da linha, né, no limiar, todos nós temos uma criança ferida. E o que a gente entende por criança ferida? Qualquer situação que a gente tenha vivido na idade criança, na primeira infância, que tenha se tornado um trauma, inclusive às vezes podem ser pequenos traumas, não precisa ser uma coisa enorme, né? Podem ter sido pequenas experiências ou pequenas vivências que viraram limitações na nossa vida adulta. E essa limitação, vamos dizer que numa mesma família nós temos 3 irmãos, 5 irmãos, 10 irmãos. Muitas vezes os 5 irmãos passaram pela mesma situação. Uma criança viveu essa experiência de uma maneira, outra de outra, outra de outra, outra de outra. Então, uma mesma situação não significa que desencadeia uma limitação, um trauma leve, um trauma médio ou um trauma mais grave, em experiências diferentes, mesmo tendo vivido a mesma situação. Então, da gente observar que quando a gente fala criança ferida em diversas abordagens diversas ferramentas de autoconhecimento, é disso que se trata, né? De experiências que a gente tenha vivido e que tenha marcado a gente como um selo e que isso impede ou limita a nossa vida prática adulta. Muitas vezes isso é marcado na nossa parte emocional e aí reflete na parte prática, operacional, etc. Eu vou dar um exemplo. A Fabíola falou de algumas circunstâncias, vou dar um exemplo prático. Recentemente, nós vimos em uma constelação uma pessoa que tinha uma dificuldade de insônia, 30, 40 anos de insônia. E começamos a conversar, etc. Isso não foi uma experiência nossa, foi um estudo de caso, uma pessoa que viveu isso e a gente observou, né? E ela começou contando, e ela se lembrou que na primeira infância ela tinha uma irmã mais nova.
E essa irmã mais nova, em alguma situação, a mãe falou, fulana, vai olhar a sua irmã mais nova, porque ela era uma criança pequena de berço. A irmã levantou, foi olhar a irmã no berço, mas ela entendeu que ela ia olhar a irmã, estava tudo bem, voltou e foi dormir. Perfeito? Eu olhei a irmã, que era o que a minha mãe pediu, voltou e foi dormir. No que ela voltou e foi dormir, essa criança pequena caiu do berço, teve uma situação grave, teve que ser levada para o hospital, teve um desencadeamento essa situação. Né? É claro que ela não teve consciência disso, porque eram duas crianças, uma no berço e uma maiorzinha, mas daquele momento em diante, ficou registrado nelas, um selo nela, de que se ela descansa, se ela não está alerta, se ela não está cuidando, se ela vai descansar e não está vigiando, né? Algo grave pode acontecer. Então, isso, depois de 40 anos de insônia, ela se deu conta, ou realizou o quanto isso limitou a vida dela. Foi por querer? Claro que não. Nós estamos falando de uma parcela que, vamos combinar, 98% do nosso funcionamento psíquico, que é o inconsciente, né? Claro que não foi por querer, mas sim uma situação que poderia ter sido corriqueira, não foi, foi registrado nela dessa maneira, né? Então, assim como a gente diz que constelar é revelar, assim que isso veio à consciência e assim que isso pôde ser trabalhado, ela pôde ressignificar ou harmonizar isso e colocar isso no devido lugar. Então, são várias situações que a gente vive e que a nossa criança ferida, ou outra situação, outro exemplo, um castigo. Sim. Né? Uma coisa que os 3 filhos foram postos de castigo por qualquer situação, e para uma criança pode ter pego mais forte. Então, assim, eu não sou bom o suficiente, eu não posso me meter, não posso me expor, que isso causa uma punição, né? Então, isso acaba gerando um reflexo no comportamento adulto. Né? Diga, Fabíola, que você está concordando? Vamos lá. Exato, não é? Eu me lembro, Patrícia, sobre esse estudo de caso que a gente viu, não é? Como ficou marcado, porque era uma pessoa, o fato ocorreu aos 5 anos de idade. E sistemicamente ela ficou gravada, não é? Na célula, na pele, de que ela tinha que estar eternamente em estado de alerta, não é? Porque se ela dormisse, algo errado, algo de ruim pudesse acontecer. Imagine, né, a história da vida de uma pessoa, de um trauma, podemos assim dizer, que ficou gravado, e ela não conseguia mais dormir, o descanso tão necessário de que todos nós precisamos, e aí desencadeou toda a história de uma infância, de uma insônia, não é? Castigos também, acredito que todos nós aqui já tivemos um castigozinho de pai e de mãe, mas para uns gerou algo de desconforto, não é? Para outros não, levou de boa, eu fiquei mesmo porque eu merecia, mas enfim. E isso grava. E aí fica, nós levamos, né, esse momento, essa vivência, essa circunstância para a nossa vida adulta, não é? E isso é tratar essa criança que não pôde ser ouvida. Eu me lembro um outro exemplo, Patrícia, isso aconteceu comigo, não é? Enquanto criança, quando os adultos se reuniam, ou meu pai, ou meus avós diziam, menino, sai daqui, porque aqui é conversa de adulto. Criança não pode ficar, criança não pode ouvir. Enfim, para mim eu levava de boa, mas para outras pessoas talvez isso é o incômodo de que ela não pode ser vista, de que ela não pode falar. Alguma pessoa pode ter desencadeado, né, a questão da inibição, a possibilidade de que ela não consegue se expressar em público. Então, essa criança que a gente está falando de algo que aconteceu lá atrás, que reverberou para a nossa vida adulta, né? Outra situação a gente vê, por exemplo, recentemente a gente recebeu na comunidade um estudo do filme Beethoven. Então é isso, a vida do Beethoven, como ela foi modificada por uma criança ferida, por um trauma de infância junto ao pai. Então ele era um gênio da música, e o pai tinha lá seus hábitos, seus vícios, e bebia e maltratava e tudo mais. E muitas vezes chegava bêbado em casa, maltratava, destratava, era muito agressivo com ele. E muitas vezes acordava, tirava ele de noite da cama e dizia, toca aí algo para nós.
e ele odiava aquilo e levantava e tocava e tal. E o pai sempre o repreendia. Porque você precisa melhorar nisso, no contraponto, você precisa melhorar naquilo. E ele já era perfeito e impecável. Até um dia, jovem, criança, que ele diz: você não me ensina mais nada. Você não fala mais. E ele rompe com o pai. E a partir daquele dia ele passa a tomar para si a responsabilidade de ser o provedor da família. Então isso determina, essa situação determina o resto da vida dele até o falecimento dele. Então, veja, é uma situação de infância, uma situação de uma criança que interpretou daquela maneira e sentiu daquela maneira naquele momento e que teve desdobramentos até o falecimento dele. O comportamento da vida toda dele, de se isolar, de não se mostrar, de toda vez se exigir cada vez mais, por mais perfeito que ele fosse. Ele é considerado a obra-prima mais perfeita, né? Então, tanto é que é patrimônio da humanidade e tudo mais. Então, como às vezes, essa é uma questão de uma situação. Agora, por que a gente está trazendo esse tema? Né? A Fabiola falou, por exemplo, de uma criança que acaba sendo muito tolhida e sendo muito super protegida, está sempre procurando a aprovação dos outros. E isso reverbera na vida adulta. Exato. Então, é aquela pessoa que para tudo, o impulso dela agir no mundo, mas o que o outro vai pensar? Desde as mínimas coisas, que roupa eu vou pôr? Mas o que a minha amiga vai pensar? O que a sociedade vai pensar? O que eu vou comprar? O que eu vou fazer? As pessoas que pautam a sua vida com base na opinião dos outros, na aprovação, na opinião e na aprovação dos outros. E isso é uma coisa que foi feita, ou que foi vivida e experienciada lá atrás. Então, nós estamos trazendo vários exemplos para mostrar o quê? Claro que a gente teria uma possibilidade de tratar, são muitas as maneiras que dá para a gente reconversar, harmonizar e, primeiro de tudo, reconhecer essa criança ferida. Porque muitas vezes o que acontece na nossa vida atribulada no dia a dia, a gente acha que isso não tem nada a ver, não, imagina. A gente acha que isso ficou lá atrás, que isso é uma coisa do passado e que isso não está interferindo na nossa vida no dia a dia. A primeira coisa de tudo é da gente simplesmente respirar, como eu digo, fluir a aceitação, respirar e perceber que sim, nós temos várias coisas de que são selos, são marcas, são experiências que a gente viveu lá atrás, na nossa vida como criança, né? E isso é um sinal de maturidade, ninguém nasceu ontem, todo mundo tem história. Sim. Certo? Então, como a gente reconhecer isso, a primeira coisa é ter essa aceitação, é fazer as pazes, acolher essa criança que pode ter vivido situações que hoje a gente pode até julgar sem sentido, e hoje a gente pode até julgar, mas não era para tanto, mas aquela criança lá atrás viveu desta ou daquela maneira. Então, a primeira coisa da gente respirar e aceitar que isso pode ter acontecido e simplesmente dizer, ok, foi assim que foi possível essa experiência lá atrás, né? E um detalhe, né? Um detalhe importante, Patrícia, que a gente está trabalhando essas vivências, essas experiências que nós tivemos e que estão aqui gravadas. Tem gente que diz, mas eu não lembro. Em uma constelação, se essa for a urgência a ser elucidada, com certeza a pessoa vai se lembrar de alguma vivência não muito boa, que gerou algum desconforto, alguma marca. Mas é importante também que a gente leve em consideração que o nosso intuito nesse tema não é de julgamento a nenhum posicionamento que, porventura, algum pai, alguma mãe, algum avô, avó tenha realizado. Eles fizeram exatamente o que tinha que ser feito naquele momento, não é? O que eles podiam, né? O que eles sabiam fazer. Não sabiam fazer diferente, que as técnicas que nós abordamos dentro das constelações, as falas, nós não estamos para julgar. Mas isso precisa ser trabalhado, porque essa pessoa, quando não acolhe essa criança, não olha, quem vai acolher hoje? Somos nós enquanto adultos, não é? Olhar para isso e dizer, pode sair do castigo, eu te ouço, eu te vejo, eu te escuto, não é? Não recriminar os pais de momento algum, não é?
Nem só os pais, mas nem a gente mesmo, né? A Jade fez a pergunta, mas a gente não lembra. Sim. Exato. Então, tem duas questões para a gente não lembrar. Primeiro, tem algo que com as constelações a gente observa muito. Quando a gente percebe que tem um padrão de repetição na nossa vida, isso está aí para nos lembrar. Então, a gente não lembra, mas... Olá, senhor Tolentino, está chegando, meu pai, bem-vindo. Bem-vindo. Quando a gente tem uma repetição, por exemplo, eu tenho uma situação na minha vida que desde que eu tenho 7, 8 anos de idade, de quando em quando ela se repete, eu tenho 50. Então, assim, eu percebo, já está mais amenizado, já, mas eu percebo que tiveram várias repetições dessa mesma coisa, é uma questão simples, sim, mas ela se repete. Se ela se repete, ela está para mostrar algo, para nos lembrar de algo. E aí, a hora que a gente olha para essas repetições, com esse fluir, com essa aceitação e diz, ok, se isso está acontecendo aqui é para me mostrar algo, para eu crescer, para eu dar um passo a mais, isso já é uma questão. Então, primeiro é isso, o sistema sempre está trazendo, se tem repetição, é porque isso ainda não foi cuidado. Porque a hora que isso é harmonizado, isso tem o seu lugar, ele deixa de repetir. Então, a repetição é uma coisa. E a segunda coisa é que tem várias maneiras da gente, aspas, harmonizar ou corrigir isso. A constelação familiar é uma ferramenta excelente? Sim. É considerada uma terapia breve de um encontro só e qualquer questão, como a gente já abordou aqui, pode ser constelada, qualquer uma, né? Então, é uma ferramenta. Agora, existem outras, né? A própria terapia e tudo mais. Hoje, como a gente tem uma situação do Instagram que a gente não consegue se ver e tem um tempo limitado de 50 minutos, 1 hora, a gente vai trazer os exemplos, a gente vai querer ouvir, abrir espaço para alguém que queira nos contar compartilhar uma experiência, ou que já tenha vivido e tenha superado esse desafio, por exemplo, ou que esteja com alguma questão, para compartilhar com a gente, para a gente poder ouvir, mas a gente vai fazer algumas vivências a partir do mês que vem, que a gente possa fazer com um pouco mais de cuidado, com uma cúpula mais de proteção e um pouco mais de profundidade, que a gente possa fazer os exercícios e as vivências juntas. Exato. Então vai ser pelo Zoom, porque aí a gente tem um pouco mais de tempo para cuidar disso. Porque aqui no Instagram a gente está levantando os temas, a gente está sugerindo exercícios ou percepções para a gente ampliar essa percepção para poder trabalhar com um pouco mais de profundidade. Então, especialmente nesse tema da criança ferida, a gente vai estar trazendo os exemplos e trazendo para cada um perceber em si. Olha, eu posso simplesmente parar, respirar e pensar o que será que está se repetindo na minha vida. Será que eu já vivi uma situação dessa lá atrás? O que será que pode ter desencadeado isso? Tem dois termos técnicos que a gente usa. Um gatilho sistêmico, que é uma situação que a gente ficou preso lá atrás e toda vez que uma coisa parecida com essa ou igual a essa acontece, a gente fica presa nessa situação, ou um congelamento sistêmico, que a gente literalmente se congela naquela sensação lá de trás. Então, a gente está oferecendo sementes, vamos dizer assim, para cada um ir sentindo e percebendo o que faz sentido para si. E sim, talvez a gente vai propor um momento da gente trabalhar um pouco mais profundamente, porque dessa maneira, pelo Instagram, com esse tempo reduzido, a gente achou que não era muito seguro para todos nós. Com certeza, não é? Né? E a Patrícia, a gente já está trabalhando essas vivências, como a gente fala, né? De temas que nós estamos abordando aqui das nossas lives, né? Pelo Zoom, para que a gente possa ter esse acolhimento, esse contato, ver vocês, ouvir vocês, né? Cada experiência que foi passada, para que a gente possa olhar com carinho. Serão sessões de constelação? Não é bem isso, embora a gente possa fazer, caso, não é, tenha a oportunidade de uma constelação em grupo. Mas a gente quer trabalhar essas vivências dentro das constelações, como o tema de hoje, olhar para essa criança, não é? E eu digo olhar para essa criança, nós vamos olhar mesmo para ela, olhar para a nossa mãe, olhar para o nosso pai, voltar um pouco lá para trás, não é?
e que a gente possa liberar essa criança, acolher, para que a gente vá para a vida, enquanto adultos, mais seguros de si, sem precisar da opinião de ninguém, sem precisar da aceitação de ninguém, deixar as nossas birras, não é, de que nós tivemos, de deixar de requisitar dos nossos pais. Isso com certeza serão, assim, experiências bem interessantes que eu e a Patrícia estamos aqui planejando com muito carinho essas vivências pelo Zoom. Isso, exatamente. Mas uma coisa que cada um de vocês que estão aqui, que podem fazer, por exemplo, é simplesmente quando for dormir, se conectar um pouquinho, respirar e pensar, ok, se eu pudesse olhar a minha criança, eu com 5 anos lá atrás, ou numa idade entre primeira infância, tem pessoas que vão mais novinhos, tem pessoas, enfim, o que aquela criança me diria? Sim. É um exercício simples que você pode fazer, claro, num momento sagrado, você com você mesma, e conversar com ela. Veja o que ela tem para lhe dizer. E veja você hoje, com a sua idade, com a sua maturidade, o que você teria para dizer para ela? Tá. Então, isso é um exercício rápido, simples, e que vocês, cada um, pode fazer consigo. Edith, eu vi que está entrando aqui, bem-vindas e bem-vindos todos que estão chegando para o nosso... Minha tia Maria do Carmo, que mora em São Paulo, já entrou também, assistindo nossa Opa, live. paulista como eu. Olá, Maria do Carmo, muito, muito bem-vinda, conterrânea. Então, o que a gente queria agora, de fato, a gente vai tirar daqui a pouco, para todos nós que estamos aqui, eu tenho um jogo de cartas que eu uso há mais de 20 anos, põe 20 anos nisso, 30 anos, que é esse jogo de cartas, aqui tem estrelinhas de um lado, ó, e palavrinhas do outro, que chama Palavra de Criança, que é da Patrícia Gebrim, minha xará. E é como se a gente tivesse sentado ao lado de uma criança e ela nos desse uma dica. Então, ela trata sempre de assuntos, tem assuntos variados, tem morte, tem magia, tem raiva, tem agressão, tem dor, tem saudade, tem de tudo quanto é assunto. São, sei lá, 80 cartas, e daqui a pouco a gente vai tirar uma para a gente finalizar o nosso encontro. Mas é isso, cada um vai pensar no que quiser, numa situação, e a gente vai tirar uma cartinha para o grupo hoje, porque a gente não consegue fazer nesse formato uma coisa um pouco mais individualizada. Mas antes disso, a gente queria convidar alguém que ou tivesse uma pergunta ou quisesse compartilhar conosco, e aí a gente vai convidar para entrar aqui na live junto com a gente, uma situação qualquer que se lembra, por exemplo, que teve uma situação dessa, de uma criança, né, ferida, ou uma situação que foi mais difícil, limitante, e que conseguiu superar, que conseguiu ter essa consciência, ter, de alguma maneira, a aceitação, e o que a gente sempre diz, né? No final da linha é o afeto, é o amor, que tem essa aceitação, que é a forma do afeto, e isso se tornou fluido e modificou o padrão na vida adulta. Então, alguém que queira ou fazer uma pergunta ou compartilhar uma experiência com a gente. Então, eu quero saber das pessoas que estão assistindo, se tem alguém que queira vir conversar com a gente e contar um pouquinho. Se tem que me dizer, eu quero, para eu poder convidar. Exato, para a gente, né? Para as pessoas poderem participar. Demora um pouquinho para aparecer aqui, mas enfim, a gente vai fazer. Né? Diga eu quero, que aí a gente faz o convite, não é? Exato, porque aí é uma maneira da gente também não só trazer os exemplos que a gente tem e que a gente tem vivenciado nos atendimentos, né? Seja de constelação, seja das vivências em grupo, mas também de trazer alguma vivência de alguém que está aqui hoje participando, né? Sim. Para falar um pouco mais que eu e que a Fabíola, que a gente já fala demais, né? Inclusive, Patrícia, tem uma música muito bacana o nome acho que das pessoas que cantam Reverb Poesia. E ele tem uma música chamada A Criança que Eu Fui um Dia. E no refrão da música é tão bacana, porque fala que a gente deixou de sonhar. Por quê? Porque algumas frases que nos foram ditas enquanto criança, menino, para de ficar com a cabeça no mundo da lua, para de sonhar, vai estudar, vai fazer suas obrigações. Enfim, então essa música, ela é muito impactante. A primeira vez que eu ouvi,
Nossa, eu confesso, eu parei o carro e assim derramei lágrimas, porque é exatamente isso. A gente para de sonhar, então, e essa criança tem um encontro com ele adulto. E ela pergunta, né, no refrão, por que você parou de sonhar? Nossa, é maravilhoso. É muito bonita essa Sim. música, não é? É, Reverb Poesia, a criança que eu fui um dia. Escutem. Muito e você lindo. falando isso, Fabiola, ô, gente, se alguém quiser participar, precisa se manifestar, porque senão nós não vamos parar de falar. Eu não sei se chega em tempo real aqui, porque sempre tem um delay da internet. Você Exato. falando isso, Fabiola, me lembrou uma outra coisa. Quem é pai e mãe tem um segundo desafio. E muitas vezes, quando nós nos tornamos pais e mães, e claro, nós também que trabalhamos com educação, a gente tem esse desafio duplo. Porque a gente tem que ver o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, com o máximo de consciência possível, que nem sempre, né? Não dá para a gente abarcar tudo, e cuidar da nossa criança também, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu escuto muito na escola, né, que a gente trabalha até 6 anos, pais que, por exemplo, as crianças dormem junto e são mais, vamos dizer assim, super protegidas, até muito, até 4, 5, enfim. E aí, quando você deixa essa criança dormir com os pais o tempo todo, etc., o que você está dizendo para essa criança nas entrelinhas? E é isso que eu digo que não fica claro, né? Você está seguro só se você estiver conosco. Você só está seguro se estiver conosco, entende? E aí a criança acaba que não quer ir para o quarto dela, não quer ir para a vida. Como é que esse adulto e esse adolescente vai para a vida? Vai estar sempre buscando a aprovação dos pais, a situação, entende? A segurança. E ao contrário, a gente teria que estar dizendo para a criança, sempre que ela já é capaz de fazer, dá a autonomia que ela faça. Exato. Então, isso é a gente tratar com integridade aquela criança nossa lá atrás e os nossos filhos. Então, a gente cria filhos para o mundo. Claro que os nossos pais também tiveram essa intenção, mas o quanto a gente puder ter essa consciência, que às vezes a gente tem a intenção de super proteger e a gente acaba criando limitações para essa criança lá na frente. Crenças limitantes e limitações de fato, né? De iniciativa, de criatividade, disposição. Quantas pessoas vêm nos procurar para fazer constelação porque tem dificuldade de se expressar? Porque tem dificuldade de, nessa época agora de pandemia, né, de falar em público, de fazer uma pergunta, de comunicação, de defender uma ideia, porque teve essa vivência, essa experiência lá atrás, né, pode ser um trauma leve, mas pode ser uma coisa um pouco mais forte, né? Exato, exatamente. E isso gera, né? A gente leva para a vida. Ah lá, agora você tava demorando para você ficar muda e o seu gêmeo aparecer. Só porque a Ana Barcela entrou na nossa live e você ficou muda. É só em homenagem à Ana Barcela. Você tá muda, muda, muda. Sério, vou entrar de novo, então. Tá, por favor. É impressionante. A semana passada isso não aconteceu, mas muitas vezes acontece e a gente não explica por quê, que a Fabíola fica muda e eu não consigo ouvir, aí eu faço leitura labial e aí entro de novo. É impressionante. A semana passada não teve isso. Essa semana já teve de novo. A gente não consegue entender muito por quê, mas isso é... A Fabíola fala que é o gêmeo dela. Eu falo, tá bom, então, ok. A gente já sabe desse assunto, ela entra de novo e fica tudo, e seguimos adiante. Deu certo. Impressionante, Ana, Fabiola. Foi a Ana Barcela entrar e você ficou muda. Eu falei, olha só. Semana passada não teve isso, né? Essa não semana... É assim, é o gênio. De oscilação, não é? Mas não de... Enfim. É o nosso gêmeo. Quando a gente fala gêmeo... Para quem não conhece, é o nosso gêmeo, né, sobrevivente, que é um outro tema também que nós vamos trazer mais adiante nas nossas lives. Todos nós somos gêmeos. Sim. A Ana fala que fica muda só para você.
Eu sei, a gente já sabe isso, mas é isso mesmo, a parceria é nossa mesmo, o que a gente vai fazer é assim mesmo. A Ana Regina está comentando que hoje ela fez as pazes com a criança dela. Que maravilha, não é? Sim. Exatamente. Isso é muito importante mesmo, não é? Tratar, acolher, olhar, tomar de conta, dizer para a sua criança, você adulto, olhando para você criança, que agora ela pode estar tudo bem. Você olha para ela, você cuida dela, e ela não precisa mais se sentir só, não é? Sair do castigo, tudo isso. São movimentos que a gente traz internamente, tá, gente? Isso tudo é internamente. Exatamente. Bom, eu estou entendendo então que não tem ninguém que queira, que tenha um caso para nos contar ou para compartilhar. É isso que eu entendi para todos que estão por aí olhando, como é difícil a gente fazer uma coisa sem olhar para todo mundo. Eu sou da equipe, gente, do olho no olho, do beijo e do abraço. Então, sem poder olhar para todo mundo, né, Fabiola? É complicado. A gente, para quem chegou agora, para quem entrou agora mais recente, a gente está abrindo espaço para quem quiser compartilhar alguma situação ou de superação ou de limitação que sentiu a partir de alguma experiência na infância da criança ferida. Então, quem quiser, para se manifestar, para a gente poder entrar. É por isso que eu e a Patrícia, nós estamos desenvolvendo esse projeto, que em breve vai ser apresentado para vocês, vamos fazer essas experiências, essas vivências no Zoom, para que a gente possa ver vocês, ouvir vocês, cada um com muito carinho as suas experiências, né? E a gente vai fazer um movimento lindo, com certeza. E uma coisa que a gente queria propor para vocês que têm nos acompanhado toda semana, toda terça-feira, a gente vai repetir a live que a gente falou dos pais, porque não conseguimos gravar e teve muita participação e foi bem gostoso. Então, em algum momento, a gente teve bastante pedidos e nós vamos repetir, porque a gente não conseguiu deixar registrado. E a gente queria também que vocês dessem opiniões no direct, nos canais que a gente tem de comunicação, que temas vocês preferem, né? Assim, para a gente poder fazer uma hierarquia de temas, para a gente, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, nós vamos fazer essas vivências maiores, que a gente pode estar pelo Zoom, que a gente pode se ver e trocar um pouco mais, e também fazer exercícios, experiências que possam aprofundar um pouco mais, como a gente tem feito, mas com um pouco mais de tempo e de profundidade, porque aqui nós temos 50 minutos, é uma coisa muito rápida. Então, se vocês puderem, por favor, nos mandem os temas que vocês preferem e tudo, para a gente poder ir fazendo uma hierarquia mesmo do que é mais legal a gente trabalhar. Tudo bem? Claro que pelo direct, pelos canais, né? Tem o WhatsApp, tem contato da Fabiola, tem meu, e a gente está toda hora junto, toda hora se falando. Tá certo? Todo mundo convidado a participar e a contribuir com a gente para a gente poder elencar essa hierarquia de temas. Certo? Então, eu vou... A Marina Mariana está perguntando contar o quê? A Mariana, eu acho que ela pegou já nos finalmente, né? Talvez a Mariana tenha entrado depois. Mari, que bom que você está aqui, Mariana, bem-vinda. Nós estávamos falando e dando vários exemplos e conceituando a questão da criança ferida, né? De que situações e traumas que a gente pode ter vivido lá atrás que limitam a nossa vida emocional e as nossas ações na vida adulta. Então, a gente estava perguntando isso, se alguém teria algo para compartilhar ou contar para nós, ou de alguma superação, puxa, eu percebi isso, etc., como o exemplo que eu citei da insônia daquela pessoa, ou do castigo, ou vários exemplos que nós citamos aqui, eu e Fabiola, ou uma situação que não conseguiu solucionar ainda e que ainda é uma limitação. Pronto. Eu não consigo enxergar, diga lá. Pronto, ela colocou aqui, já ouvi aquilo que você explicou, depois de eu perguntar. Pronto. Ah, perfeito, ótimo. Então, minha gente, eu vou convidar cada um de nós, de repente, e vou tirar uma cartinha. O que você acha, Fabiola? Pra mim... eu vou contar. Mariana, você tem algo que você... Pera, Mariana, você tem algo que queira nos contar antes de eu tirar a cartinha?
Você quer que eu lhe convide para você entrar aqui e compartilhar algo conosco? É isso que eu entendi? Responda sim ou cale-se para sempre. Essa situação desse Instagram, essa é muito esquisita, né? Porque até a gente falar, até a pessoa entender, até responder, até chegar aqui, demora como daqui em Teresina, viu, Fabiola? Tu já pensou a distância de São Paulo, Teresina? Gente, ainda bem, olha, ainda bem que essa pandemia existe, que a gente tem essa facilidade. Sim, com Cadê? certeza. Só se for de cobaia, é isso que eu entendi? Vamos convidar a Mariana, então, Fabiola. Vamos convidar, Mariana. Nós temos 2 minutinhos, vamos convidar. Deixa eu ver se eu acho ela. Espera, Mariana, vou te convidar para entrar conosco, Mariana. Mariana ao vivo. A Mariana é uma querida amiga das danças, bem querida, amada. Eu não sei se eu convidei, se ela entra, se é assim mesmo. Vamos ver, Fabiola. Demora uns segundinhos, né? A questão do convite, dela aceitar, não é? Também. Ah, é assim? Sim. Olha, sem gente. o convite, ela tem que aceitar. Aí, estamos convidando a Mariana a lá. Vamos ver se ela aceita e se ela entra lá. Ela aceitou. Vamos ver, ela tem que me aparecer aqui. Apareça, Mariana. A Mariana é focalizadora de danças circulares. Vou apresentando ela já enquanto ela está aqui. Então, vou apresentando enquanto ela vai entrando. Ela é focalizadora de danças circulares e ela organiza viagens. Eita! Acho que ela não entrou e saiu. Não aparece aqui para nós. Talvez seja uma questão de internet, né, Mari? Bom, então, paciência. Não deu certo. Não deu certo. Não, apareceu, voltou, apareceu, voltou. Então, vamos tirar as cartinhas, a Mari depois escreve para nós. Se cada um quiser pensar numa situação, ou simplesmente, eu tenho aqui, para quem não estava, vou falar de novo. Esse baralho, esse jogo de cartas, é um jogo de cartas que chama Palavra de Criança, da Patrícia Gebrim. Então, de um lado ele é assim, todo cheio de lua estrela, e desse lado ele tem as palavrinhas. Então, eu vou sortear toda a aula de dança, toda semana, no meu grupo de danças circulares, e quando eu trabalhava na escola com as professoras, eu embaralho, cada um faz uma pergunta e a gente tira uma cartinha para cada pessoa. Aqui eu vou tirar uma cartinha para nós todos. E palavra de criança é como se a gente estivesse sentado ao lado de uma criança e vamos ver o que ela tem para nos dizer. Então, se a gente quiser respirar um pouquinho, cada um de nós, e pensar em alguma situação específica, ou simplesmente pedir uma mensagem, uma semana, eu vou sortear uma das cartinhas para nós. E vou ler para nós. Espera aí que eu vou pegar uma luzinha melhor, que assim fica mais fácil. Olha, eu tirei uma carta tão bonitinha. Eu amo essa carta. Vamos ver se dá para ver. Da borboleta. Dá para ver o desenho? Sim, sim. Então, o desenho é uma borboleta e a palavra é morte. Sim. E eu vou ler para nós. Morte é quando a lagarta já aprendeu tudo sobre a vida das lagartas. Aí ela se fecha numa casinha bem apertada, chamada casulo, nascem asinhas nas suas costas e ela vira uma borboleta bem bonita e sai voando por aí, aprendendo um monte de coisas diferentes. Entregue-se com confiança à transformação. Então, é como se a gente estivesse sentada do lado de uma criança e ela, eu vou mostrar para vocês aqui o escrito também, e ela estivesse conversando com a gente. Então, a ideia que a gente tem de morte, como se fosse uma coisa que termina, ou uma coisa triste, ou uma coisa ruim, para a criança é isso, é quando a gente já aprendeu tudo da vida das lagartas.
e aí a gente pode criar asas, fazer um processo de transformação que nem sempre é tão simples, né? Às vezes é um pouco dolorido, e sair voando por aí, vivendo um monte de experiências diferentes. Então, vou deixar assim só para quem quiser. É uma carta, Patrícia. Eu adoro essa carta, eu adoro borboletas, porque para mim é realmente tudo isso, né? Tudo tem muito significado, que é a transformação. A gente sai de uma fase da nossa vida e vai para outra fase, não é? Isso, e falando em criança ferida, e a gente tirar essa carta no meio de tantas outras cartas, de um baralho de cartas, né, que está aqui, é interessante porque é justamente o que o tema vem trazer. Porque tem milhões, tem entusiasmo, tem natureza, tem raiva, tem apego, tem de tudo. Mas muito interessante transformação, né? Da gente simplesmente respirar e ver que padrões eu venho repetindo e o que eu posso fazer com isso. Como é que eu posso dar um passo a mais, né? E, claro, a gente já falou, a gente vai oferecer ferramentas e fazer algo que a gente possa cuidar disso coletivamente, se todo mundo quiser, já está desde já todo mundo convidado. Mas, por hoje, já dá para cada um fazer isso por si. Ah lá, a Laura pôs um monte de borboletinhas, que bonitinho. Tem hora que dá para enxergar. Então, fica a mensagem hoje para todo mundo que esteve aqui. Eu queria agradecer profundamente a cada um que esteve nessa conversa e que participou. E a gente tem todos os canais para fazer as constelações individual, para fazer as constelações juntas, com representantes, eu e Fabiola. Então, estamos disponíveis para quem quiser entrar em contato e mesmo dúvidas, para perguntar, para trocar, podem escrever durante a semana que a gente segue respondendo. E eu tenho 2 convites. A semana que vem, a gente tem... Terça-feira tem live, de qualquer maneira. A gente deve abordar semana que vem a vida profissional, o nosso aspecto da vida profissional, mas a gente vai divulgar, então não me lembro se o tema é esse, mas a gente vai divulgar de qualquer maneira. E também essa semana eu trabalho com danças circulares há 20 e poucos anos, né? Muita gente sabe. E eu vou estar oferecendo na quinta-feira, às 3 horas da tarde, uma vivência de danças com um olhar sistêmico também. Então, toda quinta-feira, às 3 da tarde. Então, deve estar no YouTube, a gente está vinculado, a Kátia Monari, que nos convidou, na comunidade Kátia Monari, que oferece várias atividades, e eu vou estar entrando com a dança na quinta-feira, às 3 horas. Então, pelo link, acho que Kátia Monari, ou da equipe Kátia Monari, você pode fazer a inscrição tal e entrar e assistir a aula gratuitamente. Então, fica o convite. Né? Que bom essa experiência para também divulgar um pouco, né, sobre as danças circulares. Então, gente, muito obrigada por essa presença aqui de vocês maravilhosa. Ana Regina fez um comentário muito lindo, né? Fantástica esta carta que nos mostra a transformação do novo ciclo de vida. E é exatamente isso, Ana. Porque nós, enquanto pessoas, nós estamos, como a Ana Barcela colocou, a transmutação, a eterna transformação. A gente é criança, estávamos adolescentes, nós estamos na fase adulta, ou seja, tudo isso são experiências que a gente vem trabalhando aqui com cada um de vocês, né? Então, uma excelente noite para todos, meu muito obrigada. Eu e Patrícia estamos aqui à disposição de todos vocês, né? Quem quiser agendar uma constelação, tem como nos achar nas nossas redes sociais, manda um direct, enfim, estamos aqui a serviço de vocês para que a gente possa realizar movimentos lindos. Qualquer dúvida, sugestões, comentários dessas experiências e vivências que nós estamos preparando com muito carinho pelo Zoom, para que a gente possa ver vocês possam falar com a gente. Não ficar somente eu e a Patrícia aqui nessa tela e vocês com os comentários. Vai ser um movimento de vivência maravilhoso, ok? Exato. Silvia, obrigado pelos comentários também. E é isso, gente, a gente tem gostado demais de fazer as lives e de trazer os assuntos. Para que essas ideias das lives? É para trazer os assuntos para que a gente pare por 2 minutinhos para pensar sobre isso. Refletir sobre isso. Nossa, mas tem uma coisa que se repete há tanto tempo, o que será? É para simplesmente deixar uma pulguinha atrás da orelha.
E aí a gente vai crescendo nisso. Não esqueçam de dar opinião e de nos ajudar a definir que tema é melhor a gente começar para a gente poder ir crescendo junto. Exato. Ok? Não vi, Exato. tem mais um comentário aqui. Agora. É a do Melk. Agora eu vou tentar conversar com a minha criança interior. Faça isso, Melk. Acolha ela. Exato. Com muito carinho. Exato, faça isso. É tarefa de casa, faz parte da nossa caixa de pulguinhas atrás da orelha, né? De você reservar um tempo e respirar e tentar essa conversa. Vamos ver o que ela tem para te dizer. E o que você tem para dizer para ela, né? Depois de tanto tempo. Olha onde eu cheguei, olha onde nós chegamos. Olha aí. E aí depois você conta pra gente. Com ok? certeza, né? Minha gente, muito agradecida. Boa noite para todos, porque se a gente não desligar a live, o Instagram derruba a gente não consegue gravar. Então, a gente tem que ser assim, na hora, para que a gente consiga deixar registrado para quem quiser acompanhar depois. E se vocês quiserem ouvir a live de novo ou passar para alguém, é só passar o link, porque fica lá no Instagram gravado, lá no IGTV, em algum lugar está lá gravado. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Boa noite a todos. Fabiola, boa semana. Até amanhã, que nos vemos de novo amanhã. É sempre uma delícia estarmos juntas. Com certeza. Maravilhoso, né? A sua companhia de toda terça no nosso horário, não é? Ah, eu que adoro, é por isso que a gente se diverte, é por isso que as pessoas aproveitam tanto, porque assim a gente vai crescendo juntas. Olha aqui. Então, um beijo. Papai, pai de Patrícia, não é? Senhor Tolentino Patrícia, um beijo grande do pai Coruja. Adorei. Ah, é verdade. Esse meu pai, Fabiola, eu tenho que dizer, olha, desculpem, claro que a gente agradece todos, mas esse meu pai é uma belezinha mesmo. Pai, muito agradecida, viu, por você estar aqui, e você é uma belezinha, é um presente do universo. Gratidão aqui pela presença. Boa noite a todos. Isso aí, boa noite então.